Primeira Igreja Batista em Abreu e Lima. Em casa, reúna sua família e ore, pela sua casa, pelos idosos de nossas famílias, pela Igreja de Cristo no mundo, para que esse vírus seja controlado no mundo todo. É pelos profissionais de saúde que estão no combate na linha de frente. Primeira Igreja Batista em Abreu Lima, no combate ao coronavírus. Coronavírus. Atenção! Se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus. Quer saber mais? Baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Ministério da Saúde, Governo Federal. O culto já vai começar, mas antes temos alguns avisos. Deus quer falar com você através dos louvores, palavras e das orações. O culto já vai começar. Vamos celebrar ao Senhor. Bom culto! Graça e paz, irmãos. Estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E como você tem passado esses dias? Você tem aproveitado o tempo? Nós estamos então em tempo de coronavírus, né? Estamos então lutando aí contra o Covid-19. Quantas pessoas já morreram em nossa nação, né? E alguns estão nos hospitais ainda lutando, alguns já passaram, já estão livres realmente, mas é algo que a gente precisa cooperar, né? Estamos numa luta, numa batalha, o mundo todo está nessa luta. Então nós vamos cooperar. Não está sendo fácil esse momento de estarmos distantes, não é apenas nos vendo pelo vídeo, mas é um momento necessário. Aproveite para tirar um bom proveito nesses dias. Ou seja, leia mais a Bíblia, cante mais louvores ao Senhor, converse com alguém, os da casa, né? Os seus filhos, o seu cônjuge, os seus pais, alguém que está na sua casa. Ouça o coração, converse um pouco mais, ore mais a Deus, né? Converse mais com o Senhor. Esse tempo tem sido também um tempo de crescimento, um tempo de maturidade, tá certo? Então, se você também fizer algum proveito desse tempo, você então vai ver que há algum lucro diante de tantas dificuldades que nós estamos passando, tá bom? Mas a igreja permanece viva, né? A igreja está aqui pronta, preparada para multiplicar. Nós somos videira, lembra? E nós estamos, então, cada dia mais proclamando o Evangelho, aproveitando a oportunidade e ligando para alguém, mandando uma mensagem para alguém, um versículo para alguém. A igreja não para, tá certo? Então, esse é o tempo de evangelizar, o tempo de falar do amor de Deus, é o tempo que a palavra de Deus que vai trazer esperança, é a palavra de Deus que vai trazer paz, tá certo? Então, que neste culto também seja um momento de abastecer. Abasteça aí o seu coração, né? Alivie aí a dor, que você possa então ter esses momentos maravilhosos na presença de Deus. Então nós vamos começar nesse momento com a palavra de oração, vamos orar ao nosso Deus, tá bom? Feche os seus olhos aí onde você está. Amado Deus, eterno Pai que está nos céus, glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Aqui estamos, ó Deus, diante do Senhor, neste culto, que estamos distantes fisicamente um do outro, mas em Cristo Jesus, no Senhor, nós estamos próximos, Pai. Senhor Deus, abençoa a cada irmão que está ouvindo, cada amigo que está ouvindo, cada pessoa que este vídeo está chegando, Deus, que possamos ter neste domingo pela manhã, possamos ter um encontro maravilhoso com o Senhor, abastecer o nosso coração, aliviar a nossa dor, sabendo que o Senhor está preocupado conosco e o Senhor cuida de nós. Ó Deus, que cada momento deste culto, os cânticos, a leitura bíblica, a oração, seja de edificação espiritual para as nossas vidas. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos então ouvir, irmãos, um louvor ao nosso Deus. Vamos louvar juntos, né?
tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Cobre-me com tuas mãos, com poder. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Graça e paz, irmãos. Nós vamos dizer agora o tema da campanha de missões mundiais de 2020. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. A nossa divisa se encontra em Filipenses 4, 4 e 5, que nos diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. E neste momento também eu quero pedir que todos possam estar orando por missões mundiais. E pelos missionários que estão, nos campos. Estamos em quarentena, mas todos ainda estão trabalhando dentro das suas possibilidades. E que também os adotantes do PAN continuem fazendo suas ofertas via transferência bancária. E agora vamos ver o vídeo da campanha e logo após o hino. Que Deus os abençoe. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Jesus transforma o mundo com alegria. A sua presença produz alegria, mesmo quando ele não é identificado fisicamente, a alegria aparece. No capítulo 1 do Evangelho de Lucas, encontramos Maria visitando Isabel. Quando Maria fala com Isabel, João Batista, que está no ventre de Isabel, pula de alegria, diz o texto, pois logo que ouviu o teu cumprimento, a criancinha saltou de alegria dentro de mim. João Batista seria aquele que foi o anunciador de Jesus Cristo e já no ventre da mãe se alegrava ao encontrar Jesus Cristo. Da mesma forma, nós devemos nos alegrar, porque somos aqueles que, como João Batista, anunciam Jesus Cristo em lugares desertos, em lugares difíceis, mas transformando esses lugares pela presença daquele que é a alegria, Jesus Cristo. Transforme o mundo com a alegria de Jesus.
de esperança. Ele vem de um povo redimido. Reinos e nações um dia ouvirão a voz de quem vai transformar o mundo. E essa voz inspira em seu amor, me abraça com tua graça e me faz viver. Viver pra mim é Cristo, nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver. E assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus. Se alegre em ti. Faça a terra se alegrar, 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 faça a terra se alegrar. Oh, oh, oh. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver. E assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus. Se alegre em ti. Faça a terra se alegrar, 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 faça a terra se alegrar. Convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias no livro de Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5 até o versículo 8. Vamos fazer então essa leitura. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. É este Cristo que a gente precisa querer ser parecido com Ele. Mais de Cristo eu quero ser. Vamos louvar ao Senhor. Que o nosso desejo seja ser como Cristo. Cantemos Igreja 169 do nosso cantor cristão. Mais de Cristo. Mas
ti, Senhor. Amém. Vamos, nesse momento, meditar um pouco na palavra de Deus. Eu quero lhe trazer uma mensagem ao seu coração. E o tema da nossa mensagem é semelhança como Cristo. Nós precisamos rever e vivemos num mundo onde as pessoas elas têm referências, né? Elas têm referências. Muitas pessoas elas gostam de ter como referência os seus personagens, às vezes personagens de filme, personagem de novelas. As crianças usam muito os seus heróis, né? Histórias infantis, mas e nós que temos a mente de Cristo, qual seria então a nossa referência? Por isso que eu quero trazer uma reflexão para o seu coração, para o nosso coração, que é ser como Cristo, semelhança com Cristo. Deus quer que o seu povo se torne como Cristo. É um desejo dele, porque é Ele que nos criou, Ele que nos formou, é um desejo dele que nós sejamos como Ele. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 29, diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É exatamente isso. Deus nos escolheu, né, de antemão, desde o início quando Deus criou, e Ele desejou que o homem fosse semelhante a Ele. Né? O Senhor já pensou nisso, que nós deveríamos ser conforme a sua imagem e semelhança. Entendemos na história da Bíblia que Adão caiu, né? E quando Adão caiu, ele então perde um pouco da imagem divina daquele homem que Deus criou. Então, mas glória a Deus, graças a Deus, que Jesus Cristo veio ao mundo. Deus manda Jesus Cristo para restaurar a imagem que o homem, através do seu pecado, desconfigurou a origem divina, a imagem divina. Né? Então, Deus quer cada vez mais que nos aproximemos, que cada vez mais sejamos parecidos com Ele. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, o versículo 18, diz: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Olha, e todos nós. O interessante é que o texto não diz não somente Moisés, ou talvez só os profetas, os apóstolos, os pregadores. Não, ele diz todos os cristãos estão sendo transformados, né? Todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez mais. Né? Então, esse processo de transformação é o desejo de Deus para todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Né? Então, os cristãos, quanto mais eles crescem em Cristo, ou no conhecimento de Cristo, mais Cristo se revela na vida deles. Ou seja, quanto maior a nossa intimidade, irmãos, com o Senhor, quanto mais nos aproximarmos do Senhor, quanto mais orarmos, quanto mais lemos a palavra, quanto mais essa intimidade, mais o Senhor é revelado em nós. Lá no livro de 1 João, no capítulo 3, o versículo 2, diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. Ou seja, lá no passado nós vimos então Deus que nos fez para que nós fôssemos semelhante a Ele. Depois, quando nós lemos o texto de Coríntios, nós então vemos um Deus que convida todos os seus filhos
para que com a face descoberta, ou seja, nada mais através da nova aliança, nada mais me impede a presença da glória de Deus na minha vida. Então, com a face descoberta, ou seja, todos nós agora teríamos oportunidade de trabalhar passo a passo na nossa intimidade para ser semelhante. E o texto agora de 1 João 3 mostra que somos então filhos de Deus. E somos filhos de Deus, mas a imagem completa do Senhor, a glória perfeita do Senhor, ainda nós não vemos. Então, todos nós, um dia, teremos essa oportunidade de sermos exatamente como Ele é, no momento em que nós cremos nele e no momento em que nós vamos cada vez mais buscando a sua presença. Né? Esses 3 textos é a base que eu trago para os irmãos para que possamos então entender o que é ser semelhança de Deus, o que é aproximar-se do Senhor e como fazer para que a nossa vida então seja mais parecida com Cristo. Mas eu quero trazer a vocês agora cada um de nós, aquele que afirma que é do Senhor, precisa andar no Senhor. Então, se eu digo que sou cristão, se eu digo que sou de Cristo, eu preciso andar como Ele andou. Né? Está lá em 1 João, no capítulo 1, no versículo 6. Então, se assim nós afirmamos ser cristãos e devemos ser como Cristo, nós precisamos observar alguma coisa. Ser como Cristo, em que aspecto? Nós lemos num texto devocional, que foi lá em Filipenses, no capítulo 2, sobre o Filho de Deus, que ele assume uma forma humana. Ou seja, Deus manda Jesus Cristo, ou seja, o próprio Deus, ele assume uma forma humana e ele vem aqui ser como eu e você. Veja que simplicidade, que amor desse Deus que nós amamos, que nós precisamos reconhecer esse amor de Deus para conosco. Então, a humanidade, né? Essa forma de Deus se tornar homem, é a forma preciosa, por isso que nós devemos ser como Ele, porque Ele primeiro desejou estar no nosso meio. Né? Lá no livro de João, no capítulo 13, versículo de 12 a 15, diz o seguinte: quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Nós então, como é que devemos ser semelhantes ao Senhor desta forma? Através do serviço. Não precisamos ser parecidos com Cristo no serviço. Né? O que é que ele fez? Ele veio para ser servido, ou seja, ele poderia ser servido, ele é Senhor, ele é Deus. Mas ele, na forma humana, ele diz assim: olha, eu quero ser servo, eu vim aqui para servir você. Então ele tira a sua capa, lava os seus pés, primeiro se organiza, depois põe a capa, vai à mesa, pega uma bacia, toalha e lava os pés de cada um daqueles discípulos, dizendo: eu estou aqui para servir cada um de vocês. Que coisa linda, né? Então, a atitude do cristão parte de de aprender com o Senhor a servir, aprender ao Senhor a humildade, aprender ao Senhor a se doar por alguém. Mas também nós precisamos ser parecidos com Cristo em seu amor. E eu quero ler com os irmãos lá em Efésios, no capítulo 5, o versículo 2. E viviam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E viviam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Não é? Então, em seu amor,
ou como Cristo amou, nós precisamos amar. Porque a forma dele, a maneira como ele, né, esteve aqui e tratou cada uma daquelas pessoas, independente da sua nação, independente da sua cor, independente das suas condições sociais, o Senhor se aproximou e amou cada um deles, né? E o texto diz que por nós, como oferta de sacrifício, aroma agradável a Deus. Ou seja, tudo que o Senhor fez, tudo que Jesus Cristo fez, o nosso Deus, o Pai, satisfazia, ou era feliz, ou estava satisfeito com o que Jesus Cristo, seu Filho, estava fazendo conosco. Mas ainda dentro dessa linha de sermos parecidos com o Senhor em amor, lá no versículo 25, no capítulo 5 ainda, versículo 25, diz: maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Ou seja, o amor que nós precisamos ter uns com os outros, ele começa dentro de casa, né? Então, nós precisamos amar os nossos da casa, o cônjuge, os filhos, os pais, né? A forma de amor nos faz exatamente transmitir o ensino que o Senhor mais quis que o seu filho fizesse. Então, eu amo meus pais, eu amo a minha esposa, eu amo meu cônjuge. Por quê? Porque Deus me amou primeiro. Então, ser parecido com Cristo em seu amor também faz parte de uma vida que quer ser semelhante a Cristo. Em terceiro lugar, devemos ser semelhante a Cristo em longanimidade, né? Lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 18, diz: escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e aos amáveis, mas também aos maus. Né? A expressão é muito dura, né? O texto ele é muito forte, mas ele diz exatamente a nós: nós precisamos amar e nós precisamos honrar, nós precisamos sujeitar aqueles que têm posição de autoridade sobre nós, né? Aquelas pessoas que são nossos chefes no trabalho, as pessoas que têm autoridade sobre nós. Nós precisamos ter essas pessoas em honra, nós precisamos sujeitar a ele, ainda que elas não sejam boas pessoas, né? Então, suportar o sofrimento sem pagar o mal com o mal. Então, na realidade, eu preciso fazer aquilo que o Senhor faria, amando essas pessoas e sendo longânimo com essas pessoas. E o mais difícil é ser longânimo com pessoas difíceis, né? Ser longânimo com pessoas boas é jóia, é bom, mas com pessoas difíceis, com patrão que é difícil, que é complicado, que não é agradável, mas nós precisamos ser. E essa é a marca do cristão, uns aos outros em longanimidade. Também nós precisamos ver, em quarto lugar, que precisamos ser semelhante com Cristo em sua missão. E o livro de João, no capítulo 17, no versículo 18, diz assim: assim como enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Assim como me enviaste ao mundo, eu enviei ao mundo. Ou seja, o próprio Jesus Cristo reconhecendo que, assim como Deus Pai o enviou ao mundo, também nós precisamos entender que o Senhor nos enviou para uma missão. Há muitas pessoas que estão precisando conhecer o Evangelho. Há muitas pessoas que estão querendo conhecer Cristo. E o Senhor nos deu essa missão de sermos proclamadores do Evangelho. Proclamar o arrependimento às pessoas. Proclamar que elas precisam cada vez mais ter um encontro com o Senhor. Que elas precisam, então, ter arrepender-se dos seus pecados e ter um encontro com o Senhor. Mas, inclusive, nós temos, ultimamente, nesse período, nós falamos muito e estamos ainda vivendo
vivenciando o mês de missões mundiais. E o mundo precisa da alegria de Jesus. E o Senhor colocou no meu coração, no seu coração, esta alegria. E nós precisamos proclamar essa alegria. Por isso que o próprio texto nos diz que, assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Então, a missão de Cristo é a mesma missão minha dada por Deus. Lá em João, no capítulo 20, versículo 21, diz: novamente Jesus disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Olha lá, então o Senhor Jesus Cristo reconhece que Ele está em missão e que nós estamos em missão. Nós estamos aqui até nesses momentos difíceis, nós somos humanos, nós passamos por dificuldade, nós estamos aí o mundo todo com o medo do coronavírus, estamos dentro de casa, estamos trancados, lavamos as mãos, tomamos banho, tomamos todo o cuidado necessário. Por quê? Porque nós não queremos pegar o coronavírus. Então, isso é um cuidado, mas assim como nós estamos com medo de ter esse vírus, nós precisamos também ter medo de não pegar o pecado, porque o pecado também mata, né? O pecado destrói. Então nós precisamos entender que estamos em uma missão de pregar o Evangelho, que seria a resposta, que seria a solução, que todo ser que Deus fez, que anda em pecado, precisa encontrar o próprio Senhor e se restaurar, se reconciliar com Ele. Mas também, então, nós precisamos entender que é através da nossa missão, é através da longanimidade, é através exatamente de uma vida com o Senhor, que nós, a intimidade com o Senhor, que nós declaramos ser semelhantes a Cristo. Agora, a semelhança com Cristo e o fato de o sofrimento, existe praticamente, a gente vê, que mistério é esse? Não é? Como eu digo que sou parecido com Cristo, como eu digo então que amo ao Senhor, estou pregando as boas novas de salvação e estou vivendo um mundo de sofrimentos e vejo o sofrimento, vejo a enfermidade, vejo a dor, vejo os conflitos. Mas aí onde mora o segredo de entendermos o porquê precisamos ser semelhante a Cristo. Porque Cristo nos trouxe aqui e Ele disse claramente que no mundo tereis aflições. Então, o sofrimento faz parte da vida do cristão, como o sofrimento fez parte da vida de Cristo. Um cristão que vive aqui sem ter o sofrimento, ele não está bem identificado com o nosso Senhor e Salvador. Porque Cristo sofreu, Ele sofreu por pregar o Evangelho. Nós vimos então o apóstolo Paulo sofreu por pregar o Evangelho, foi preso por pregar o Evangelho. Nós vimos Pedro, os apóstolos, a igreja primitiva que sofreu, conhecia as boas novas, pregava as boas novas, estava em missão, estavam sendo semelhantes a Cristo, mas vivenciaram sofrimentos, muitas vezes em naufrágios, muitas vezes nas prisões, mas isso faz parte de uma vida de alguém que não tem um limite de vida aqui na terra, mas a nossa vida real é estar eternamente com o Senhor na glória. Então nós precisamos cumprir a nossa missão, mas também nós precisamos entender que o sofrimento faz parte da nossa vida. Então, o sofrimento, posso até dizer assim, que ele é um processo de Deus para nos fazer mais parecidos com Cristo. Então, lá no livro de Romanos, no capítulo 8, versículos 28 e 29, diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para seres conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. No versículo 28 nós vemos: Deus age em todas as coisas, ou seja,
Deus está trabalhando através dos conflitos, Deus está trabalhando através do coronavírus, através de uma crise mundial. O Senhor está trabalhando para aperfeiçoar, para nos preparar para um dia estarmos com Ele na glória. Então, nós vemos no versículo 28 que Deus age em meio às circunstâncias. E no versículo 29 que diz que para serem conformes à imagem do seu Filho. Então Deus age para que possamos ser aperfeiçoados. Então nós observamos, conforme esses versículos, que o Senhor está preocupado em nos aperfeiçoar. Ou seja, através de Cristo, através do amor, nós seremos cada vez mais aperfeiçoando até chegar à imagem de Cristo. Lembra uma coisa, como seria o mundo se todos os cristãos fossem cristãos de verdade? Você já imaginou isso? Como seria o mundo se todo cristão fosse cristão de verdade? O propósito de Deus, queridos, é fazer com que cada um de nós sejamos parecidos com Cristo. E esta é uma obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que opera em nós. Que Deus possa te abençoar e que você cada dia mais possa ser semelhante a Cristo. Amém. Seria tão bom se o que a gente fala fosse pura compaixão, amor, cuidado e zelo por aquele nosso irmão. Seria tão bom se conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, me aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher, fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo, e então transforma o meu eu nesse jeito de ser tão ativo. Quero me parecer contigo, seria tão bom. Quero me parecer contigo, seria tão bom. Seria tão bom se o conhecer a Deus fosse mais que religião, fosse amor e obediência pelo autor da criação. Seria tão bom parar na estrada, se aproximar e além das palavras querer ajudar, chegar bem mais perto e sem escolher, fazer o que é certo, cuidar e acolher, fazer o que é certo, cuidar e acolher. Ai, Pai, faz de mim alguém parecido contigo. Então, transforma o meu eu e esse jeito de ser tão ativo. Quero me parecer contigo, seria tão bom. Quero me parecer contigo, seria tão bom. Quero me parecer contigo. Oremos nesse momento ao nosso Deus. Amado Deus, eterno Pai que está nos céus, não é fácil, Senhor,
vivemos aqui diante de tantas circunstâncias e nos mantemos semelhantes ao Senhor. Mas esse, Senhor Deus, é o desejo do teu coração, que possamos, ó Deus, ser cada dia mais parecido contigo, Pai. Permita, Senhor, que a nossa fé, permita, Senhor, que os nossos lábios, que o nosso coração não cessem de glorificar o nome do Senhor. E que possamos aproveitar cada oportunidade para compartilhar do teu amor às pessoas, Senhor. Queremos, então, como cristãos, a cada dia sermos reconhecidos como verdadeiro discípulo de Jesus. Desta forma que nós oramos e já colocamos diante do Senhor todas aquelas pessoas que nesse momento estão preocupadas com o coronavírus, Senhor. Algumas pessoas estão sendo demitidas do seu trabalho, algumas pessoas estão nos hospitais com a enfermidade, ó Deus, com o vírus. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor esteja visitando cada hospital, trazendo a cura para essas pessoas, Senhor. Que não haja, ó Deus, a proliferação deste vírus aqui no Brasil. E que a tua mão poderosa, Senhor, possa agir e possa tirar do nosso meio, ó Deus, este vírus que tem destruído tanta gente, Pai. Senhor Deus, nós confiamos apenas no Senhor. Dá a esta família a esperança que ela precisa, Senhor. Que possamos brevemente voltar ao nosso trabalho cotidiano, Pai. E possamos voltar também à casa do Senhor, para juntos glorificarmos o nome do Senhor. Pai, nós te pedimos com o perdão dos nossos pecados, e que tu és esse Deus que nos ama de verdade, e abençoe cada lar que está ouvindo este vídeo nesta manhã. Assim oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. E assim, irmãos, estamos encerrando o culto. Foi um prazer estar com você nesse domingo. E não esqueça de que logo mais à noite, às 18h30, teremos o outro culto divino ao nosso Deus. Tá certo? Nós gostaríamos de pedir aos irmãos que não esqueçam de orar pela sua igreja. Né? Nós precisamos de orações. A igreja está espalhada por todos os lugares, não somente em Abreu Lima, mas em outros bairros. E os irmãos intensifiquem as orações. Os projetos da igreja precisam caminhar, né? A unidade da igreja precisa caminhar e a igreja precisa de você, tá certo? Liguem uns para os outros, fortalecemos uns aos outros no Senhor. Isto é a palavra que eu gostaria de trazer para você nesta hora, tá certo? E vamos agora para a bênção final. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e as consolações do Espírito Santo esteja com esta igreja, com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Ele continua Ele é bom o tempo todo, nosso Deus é bom, sempre bom, sempre bom. Primeira Igreja Batista em Abreu e Lima.